Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim, doutora. Sim, Thaís. Certo. Então, deixa eu só separar as telas aqui para poder ver vocês também. Gente, primeiro, assim, queria dar boa noite, queria agradecer muito o convite. Fico muito feliz e lisonjeada com o convite. Eu gosto muito de falar sobre temas relacionados à motivação, à construção de sonhos, porque eu acho que é isso que movimenta a gente, né? Que faz a nossa vida ter sentido, são os nossos sonhos, né? Inclusive, a frase que está escrita no meu WhatsApp é: sigo imprimindo meu sonho na história, né? Uma música aí do Charlie Brown que eu gosto muito, que foi uma música que me marcou muito durante a minha adolescência, mas que faz muito sentido para mim até hoje, né? Durante toda a minha vida, acho que eu corri atrás de um sonho de vida, assim, que era o sonho de ser médica, que eu imagino e que vocês compartilham, né, de sonhos parecidos com os meus. Então, vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Meu nome é Thaís Albuquerque, eu sou médica formada, como eu falei, há 3 anos e meio, pela FAMEP, que é a Faculdade de Medicina Estadual de São José do Rio Preto. Eu sou pós-graduada em Medicina de Família e Comunidade pelo Einstein, e eu também sou psicóloga comportamental pelo Instituto de Psicologia da USP, né? E, e assim, eu fiz psicologia, mas o meu sonho sempre foi fazer medicina. E assim como vocês, eu tenho certeza que a jornada para chegar nesse caminho do ser médica também não foi fácil, né? Cada um com as suas limitações, com as suas dificuldades. A minha jornada também foi muito complexa e eu acho que a gente compartilha disso também, desses anseios de ser quem a gente quer ser e conseguir exercitar aquilo que faz sentido para a nossa vida. E para eu conseguir estar aqui hoje conversando com vocês, eu precisei passar por 5 anos de cursinho, 5 anos fazendo psicologia, porque eu não conseguia passar em medicina. Eu tentei medicina durante 4 anos, e vocês sabem que o vestibular aqui é muito concorrido, muito difícil. Na minha época, quando eu prestava, não tinha SISU, então não tinha o Enem como é hoje em dia, que você podia prestar outras faculdades. Eu venho de uma família humilde, então a gente não tinha condição financeira para ficar pagando várias provas de vestibular, eu tinha que escolher muito bem. Eu prestava 3 provas, 4 provas por ano, então minhas chances eram muito reduzidas e com isso dificultava muito o meu acesso. Na época não tinha informação nenhuma sobre fazer medicina fora do Brasil, né? Não chegou a passar pela minha cabeça na época, porque eu desconhecia que existia essa possibilidade. E aí, depois de 4 anos de tentativa, eu acabei optando por prestar psicologia na USP, eu acabei passando, e assim, para vocês verem como a concorrência é bizarra, né, e como o nível de exigência para passar no vestibular de medicina é surreal aqui no Brasil. Eu passei em primeiro lugar em psicologia na USP e eu não tinha nota para passar em medicina, então eu passava em todos os outros cursos, menos medicina, que era o que eu sempre queria, né? E aí, quando eu entrei no curso de psicologia, eu falei assim: eu vou aproveitar a chance e vai ver que medicina não era mesmo para mim, vou me abrir a outras possibilidades. E comecei a realmente gostar do curso também e a me envolver ali com o mundo universitário. Então, eu fui fazer os estágios de psicologia comportamental, que era o que eu mais gostava. E aí eu falava: não, ainda bem que eu não passei em medicina. Nossa, Deus escreve certo por linhas tortas, eu falava, porque eu não vou aguentar ver sangue. Isso era tudo mentira, eu estava me enganando, porque logo depois que eu terminei a faculdade de psicologia, quando eu fui trabalhar, fui para o mercado de trabalho, eu comecei a sentir um vazio existencial muito grande que nada preenchia e que eu tinha a sensação de que a única coisa que ia preencher realmente era a realização desse sonho de ser médica. E eu lembro que eu falava para o meu marido, na época, que era meu noivo, que eu achava que nem que nem que eu chegasse na medicina, visto que não tinha nada a ver comigo, e falasse:
isso aqui não é para mim, mas eu precisei chegar até aqui para ver, né? Eu preciso tentar, pelo menos para ver, senão eu vou ficar sempre com aquela dúvida do será que era isso? Será que isso teria me feito feliz? Será que isso? E aí eu comecei a estudar de novo, larguei meu emprego, voltei pro cursinho, estudei, e aí eu consegui ser aprovada aqui no interior de São Paulo, na Santa Casa, aqui na capital, e na Federal Fluminense. E aí eu falei, nossa, agora minha vida perfeita, maravilhosa, consegui o que eu queria, fui viver a faculdade, e dentro da faculdade a gente acaba vivendo e se deparando com outras coisas, com, né, frustrações, com toda a dificuldade, enfim. Acabei terminando a faculdade em 2020, no início da pandemia, numa época que não tinha ainda vacina, e aí comecei a trabalhar também já nessa bagunça toda que foi ali o ano de 2020 para 2021. Eu acabei optando por não fazer residência, porque eu já saí da faculdade com um emprego praticamente garantido dentro do que eu queria, que era trabalhar numa UBS. E aí eu optei por fazer a pós-graduação em Medicina de Família e Comunidade. Então, hoje eu estou há 3 anos atuando na estratégia da saúde da família. Trabalho também na internet como influenciadora digital. Estou abrindo o meu consultório também agora particular. E aí vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre como que a gente faz para construir sonhos, e não só construir, mas como que a gente faz para realizar esses sonhos, como que a gente faz para perseguir aquilo que faz sentido para a nossa vida, né, executar e ser feliz com base naquilo que realmente faz sentido para a nossa vida e para a nossa existência. Aqui na foto, só para vocês verem, eu no dia que eu me formei em psicologia, né, com diploma, e eu aqui, quando me formei em medicina, e aí aqui foi em 2012, aqui foi em 2021, comecinho de 2021. Quase 10 anos depois, eu finalmente consegui realizar esse sonho, né? Então foram muitos anos sonhando com isso, foi muita energia investida nisso, energia mental, não só minha, mas compartilhada também, porque acaba que esse sonho não era só meu, era meu, mas era da minha mãe, era meu e era do meu marido, era meu e era dos meus avós, porque eles vivem isso com a gente, né? Eles vivenciam isso com a gente, e eu tenho certeza que com vocês é a mesma coisa. Eles sentem também as dores e as dificuldades, as dores e as delícias, né? Tipo, a parte boa de legal, meu filho tá fazendo medicina, meu filho se formou médico, e a parte difícil de meu filho quer voltar para o Brasil, agora tem que passar por um outro processo, por outro processo seletivo, né? E esse é um caminho que nunca é linear. A gente sempre tem altos e baixos, independente se você fez medicina aqui, se você fez medicina fora do Brasil. Aliás, uma coisa que eu gosto muito de falar lá no meu Instagram é que eu sinto um respeito muito grande por quem faz medicina fora do Brasil, porque eu imagino as dificuldades, não só pelo curso em si, mas as dificuldades culturais, a dificuldade de aprender medicina num outro idioma. Cara, medicina já foi difícil para mim em português. Em espanhol, eu não consigo imaginar esse grau de dificuldade. Então, eu respeito muito, realmente, quem consegue levar a faculdade até o final e continua realmente perseguindo o sonho e compartilhando esse sonho com as pessoas que estão ao seu redor, com aquilo que faz sentido. E na verdade é assim, né? A gente imagina que o caminho seja linear, que seja uma reta, sendo que na verdade o caminho é assim, é tortuoso, é cansativo, é cheio de altos e baixos. Só que a gente ignora esse processo, a gente quer sair daqui e quer chegar aqui. Então, eu entrei na faculdade de medicina e eu queria sair médica. Vocês terminaram a faculdade de medicina e já querem revalidar o diploma. A gente começa a prestar vestibular e já quer entrar na faculdade de medicina. Só que para isso existe um processo e existe altos e baixos, né? A gente precisa sair da inércia, sair do ponto de apoio, sair da nossa zona de conforto. Aí a gente vai aprender e a gente vai praticar e a gente vai falhar, porque faz parte do processo.
né? Quantas vezes eu precisei falhar, quantos vestibulares eu precisei receber negativas para conseguir realmente entrar na faculdade. Que não era a minha faculdade dos sonhos, tá, gente? Eu queria, assim, eu achava que, como eu tinha entrado na USP, eu achava que eu conseguia entrar na USP de novo. E aí eu entrei numa faculdade no interior de São Paulo, também não fiquei 100% feliz com isso, mas é, porque é isso, a vida é cheia de altos e baixos e a gente tem que exercitar, na verdade, a nossa resiliência, a nossa resignação, e entender a diferença entre o que a gente idealiza, o que a gente cria na nossa cabeça como o que é o que eu quero viver e o que eu realmente estou vivendo. Porque a gente tem uma idealização que, na grande maioria das vezes, não corresponde com a nossa realidade. E é essa diferença que faz a gente, às vezes, se frustrar muito com o processo. Só que se a gente entende que o processo faz parte das nossas conquistas, faz parte. Gente, desculpa esse apito, não sei se vocês ouviram, era o jantar na Air Fryer ali. Então, essa diferença, né? Quando você se apropria da possibilidade de existirem frustrações, quando você se apropria desse caminho tortuoso, você se resigna e aí você sente, tá, eu vou passar por essa frustração, eu estou passando por essa frustração, mas ela faz parte do meu processo. E é isso que vai me impulsionar para frente, porque isso aqui também é uma fase. A parte ruim também vai passar. Se sentir perdido, se sentir com dificuldade, também vai passar. E aí você também vai sentir, eu vou conseguir, mas será que eu vou conseguir mesmo? Aí você vai duvidar. Ai, não, eu vou conseguir de novo. E é esse o processo que faz a gente chegar aqui, que é esse ponto aqui, é exatamente esse aqui, só que de uma forma totalmente diferente. E honestamente, não é romantizar o sofrimento de jeito nenhum, mas são essas curvas aqui que fazem a gente ser quem a gente é, que fazem a gente existir, que fazem a gente ser pessoas únicas, que vão fazer diferença na vida das outras pessoas, que vão cuidar de outras pessoas, que vão ajudar outras pessoas a também enxergarem sentido na vida. E eu não pensava assim antes, óbvio, quando eu estava no cursinho há 15 anos atrás, eu também não pensava assim. Mas quando eu olho hoje de estar aqui conversando com pessoas que estão interessadas no assunto, que estão batalhando pelos seus sonhos, eu olho todos esses pontinhos aqui que já passaram pela minha vida e penso, foi por isso que eu passei tudo aquilo, e foi tudo isso que eu vivi que fez eu ser quem eu sou hoje e estar aqui hoje conversando com vocês. E isso me enche de orgulho, de gratidão, porque eu acho que quando a gente faz o bem, quando a gente faz coisas boas, quando a gente leva motivação para as pessoas, a gente cresce e a gente cresce juntos, né? Como uma comunidade mesmo. E aí eu queria fazer um exercício. Aqui não sou só eu que vou ficar falando, eu queria que a gente fizesse um exercício na prática, e aí para exercitar um pouquinho a nossa capacidade de autoentendimento, de autocompreensão. Então eu queria que vocês que estão assistindo, que estão passando aí pelo processo do Revalida, escrevessem, pode ser no celular, escreve aqui no Notas rapidinho, ou pega um pedaço de papel aí e eu gostaria que vocês escrevessem qual que é o seu propósito de vida, tá? A gente dá aí 1 minutinho, 2 minutinhos para vocês escreverem no papel qual que é o seu propósito de vida. E aí, ou se vocês quiserem colocar no chat, se puderem participar colocando no chat para a gente ler também, acho que é super legal para a gente interagir também. Gostaria muito da participação de vocês. E eu queria saber o que vocês consideram como propósito de vida? É ser médico? É, é ficar rico? É ter uma casa? É salvar vidas? O que vocês acham? Pode ser? 2 minutinhos e a gente já conversa? Mas eu vou ficar aqui. Se vocês quiserem mandar no chat para eu ler, eu vou lendo junto com vocês.
Se fosse presencial, eu ia escolher alguém para falar, hein? Eu ia conseguir apontar para alguém e falar: "Você vai falar", fazer aquela pressão psicológica. Pessoal que já passou também, o pessoal do próprio Pensa e Revalida, vocês podem responder também, participem também. Qual que é o propósito de vida de vocês? O que que é o propósito? O que que vocês consideram como propósito? Estabilidade emocional, muito bom. Ter estabilidade financeira. Acho que com esses 2 a gente consegue ter mais qualidade de vida, né, acaba que acho que a Larissa falou. Uma família estruturada. O Camilo falou ser feliz. Muito bom. Atualmente, meu maior propósito é ser médico revalidado no Brasil, Guilherme. Joia. Isso aí. Poder estar mais presente na família, Mandei vários importante propósitos também. aí já. Tenho vários. Muito bom. O meu propósito hoje em dia é me manter sã. Acho que deu já para o Guilherme falou de ajudar os pais financeiramente também, né? Então, acho que dá pra gente seguir, né? É, tá, vocês falaram desses propósitos todos, né? Ser médico, ter estabilidade financeira, ser feliz, estar perto da família. Mas o que que é propósito de vida? Vocês sabem qual que é a definição de propósito? Propósito vai muito além do que simplesmente ser médico, do que simplesmente ser aprovado num processo seletivo, né. Ser médico desculpa, propósito é aquilo que faz diferença no nosso dia a dia, e é aquilo que dá sentido para nossa existência. Quando a gente pensa num propósito de forma mais pragmática, assim, tipo: "Ah, é ser médico revalidado no Brasil". Isso é um propósito, mas ele me soa uma coisa, desconectada de emoção, tá. Porque propósito geralmente está relacionado com aquilo que nos motiva e aquilo que nos inspira verdadeiramente. Então, propósito está ligado com sentimento. Então, o seu propósito de ser médico revalidado no Brasil, na verdade, está ligado a uma realização profissional. O seu propósito é ser realizado profissionalmente como médico. Entende a diferença das 2 coisas? Quando a gente conecta uma ação com um sentimento, automaticamente a gente se motiva, porque a gente enxerga sentido nisso, porque é isso que faz a nossa vida fazer sentido. Se a gente descaracteriza as nossas emoções, as coisas se perdem, as coisas ficam frias, e aí a gente fica mais suscetível àquele caminho tortuoso dele ser mais para baixo, né? E a gente precisa, na verdade, subir e descer constantemente, né? Então é a paixão que você coloca nesse processo, o valor que esse processo te traz e a aspiração a esse objetivo de vida que vai fazer você se manter motivado constantemente, que vai fazer com que o seu sonho vire realidade. E aí eu gostaria que vocês fizessem o segundo exercício, porque, né, eu quero que vocês participem disso, que é escrever qual que é a emoção que o seu propósito te traz. Então vocês falaram: "Ah, é estar perto da família". O que que isso te traz?
Ser médico revalidado no Brasil, o que isso te traz? O que isso te suscita? Ter estabilidade financeira, que sentimento isso te gera? Para a gente conseguir conectar as duas coisas, para a gente conseguir conectar uma ação a um sentimento e trazer valor, e trazer motivação, e trazer inspiração, para no final trazer realização, tá? Se quiserem, eu dou um minutinho também aí para vocês escreverem suas emoções. Aí, Larissa, alegria, amor, foco, equilíbrio. Perfeito. Calma, tranquilidade. Excelente. Olha como muda, gente. Olha que diferente. Realização, felicidade, amor. Que lindo. Não é lindo? Conforto, felicidade, paz. Isso, é isso mesmo. Esse é o caminho. Felicidade, união, cuidado, é exatamente isso que eu quero que vocês façam. Quando vocês sentirem dificuldade no processo, quando vocês enfrentarem uma negativa num processo seletivo, quando vocês sentirem que não estão conseguindo, quando vocês sentirem a dificuldade nesse processo, quando vocês enfrentarem a barreira, às vezes, talvez, do preconceito por ter feito medicina fora do Brasil, eu quero que vocês lembrem disso que vocês estão escrevendo, disso que vocês acabaram de escrever, e que vocês consigam conectar o que realmente faz sentido para a sua vida, para a sua existência. Lembrar de todos esses sentimentos que vocês escreveram e lembrar do quanto tudo isso é importante, não para mim, não para meu marido que está aqui do lado, não para o Zé da Couve, é importante para você, para a construção e para a realização do seu sonho, tá? Essa é a magia da gente conectar o nosso propósito com as nossas emoções. E isso faz com que a gente consiga conectar esse processo com a realização do sonho. Que a gente consiga conectar o estudo com a realização do sonho, desculpa, e que com isso a gente consiga construir a nossa motivação todos os dias. Então, uma coisa que eu gosto muito de sugerir, eu durante um tempo na faculdade, eu trabalhei com apoio psicopedagógico para o pessoal que fazia cursinho também, né? Lá na minha faculdade tinha um cursinho comunitário para alunos de baixa renda e eu fazia justamente esse apoio psicopedagógico, que era de fazer essa construção da motivação todos os dias, porque a gente sabe a dificuldade e como é fácil a gente desistir diante de uma frustração. Nós temos muita dificuldade para lidar com frustração. E às vezes é melhor a gente não olhar ou deixar de lado ou não enfrentar, porque enfrentar as nossas dores é uma coisa muito difícil e é muito desconfortável. Mas a gente precisa realmente lembrar do que faz sentido para a nossa vida, para a nossa existência, para que essa motivação seja construída todos os dias. Porque e não adianta esperar que essa motivação venha de fora, que alguém vá te deixar motivado. Isso tem que ser construído, isso tem que ser seu. Você que tem que olhar todo dia no espelho e falar: poxa vida, eu vou enfrentar isso, eu vou encarar, e daqui a algum tempo, daqui X meses eu vou fazer a prova, daqui X meses eu vou estar revalidado e vou estar no Brasil trabalhando com aquilo que eu sempre sonhei, porque é isso que me traz tranquilidade, calma, alegria, que mais que vocês falaram? União, paz, plenitude, realização. Entende? Então, não se esqueçam disso. Se vocês puderem guardar uma coisa dessa conversa toda que eu tô tendo com vocês, gostaria que vocês lembrassem disso, de conectar o seu propósito, o seu objetivo de vida com as suas emoções. Porque às vezes no dia a dia também a gente vai ficando meio endurecido, assim, né? Vai sofrendo tanto que fala assim, ai, é, eu quero, né, passar, não revalida e, enfim, e voltar para o Brasil e, sabe? A gente não precisa tratar as coisas desse jeito. Então, lembre-se sempre dessas emoções, dos sentimentos que tudo isso te trazem, para que continue tendo sentido na sua vida e na sua existência, tá? Lembra que o que você faz hoje faz parte do processo. É o seu caminho, é o caminho que você está percorrendo, que é único, que é só seu, que ninguém pode te tirar.
e que depois, daqui a um tempo, vai fazer o maior sentido da sua vida. Você vai olhar para trás e vai falar: putz, ainda bem que eu passei por tudo aquilo, porque hoje eu sou quem eu sou por conta de tudo que eu passei. E foi isso que fez eu ser a pessoa que eu sou hoje. Hoje, eu me formei, em medicina com 34 anos de idade. Hoje eu tenho 37 e eu tenho muito orgulho da minha história, da minha formação. E foi muito difícil, quantos anos eu demorei, né, se comparar na época que eu estava no cursinho, ano passado, eh, desculpa, na época que eu estava no cursinho, quando eu era adolescente, eu tinha um namorado que também prestava medicina e éramos nós 2 prestávamos medicina e ele passou na época, a gente tinha 20 e poucos anos, e ele entrou na faculdade de medicina, acho que foi em 2006. Então, assim, quando eu estava terminando psicologia, ele já era formado em medicina, e aí ele fez residência, e fez especialização, e aí ele fez sub, e aí hoje em dia, enfim, ele tem a vida dele, a família dele, porque a gente, né, obviamente não seguiu juntos, mas se eu ficar me comparando com ele, eu vou abrir muito espaço para essa frustração de tipo, poxa, eu podia ter tentado entrar em medicina antes, mais cedo. Por que que eu fui entrar em medicina com 28 anos, me formar com 34, hoje eu tenho 37, não tenho nem residência, sabe? Então, mas eu não olho, eu não olho desse jeito, a minha visão não é essa. Eu olho para minha história como, caramba, eu não desisti, que bom, sabe? Que legal, porque hoje eu já atendi tanta gente, já ajudei tantas pessoas, que é isso que faz sentido para minha vida, né? Exatamente, Ana, se comparar é muito difícil. Assim, não se comparar é muito difícil, né, a gente acaba se comparando constantemente. Só que quando a gente se compara, a gente usa a régua do outro para medir a nossa vida, para medir a nossa história. E aí as medidas são diferentes, porque cada pessoa tem uma história única de vida, né, então assim, se apropriem da história de vocês, porque se comparar não leva a lugar nenhum. Se for para se comparar com alguém, tem que se comparar com você do passado, ponto final. Então, assim, há 6 meses atrás eu sabia menos do que eu sei hoje. Há 2 meses atrás eu estava menos preparada do que eu estou hoje para a prova, tá? Porque é isso, o processo é esse. A outra pessoa teve o processo dela, e você tem o seu, eu tenho o meu, e aí é assim que a gente segue. Lembrando que o processo não é linear, ele não vai ser linear, e ele é construído todos os dias. Então é um degrau por vez, a gente sobe, a gente fica tão ansioso que a gente esquece que passar numa prova é uma escalada. Passar no vestibular de medicina é uma escalada. Passar no Revalida é uma escalada. Passar na prova de residência, muitos de vocês, depois que revalidarem o diploma, vão querer fazer residência. É uma escalada, é um processo, é uma construção que é feito todos os dias. Não é uma linha reta, não vai ser uma linha reta. E aí eu gostaria que vocês escrevessem de novo, né, guardar para vocês, na vida de vocês, esse novo propósito. Agora não precisa nem mandar aqui no chat, nem mostrar. Isso é para vocês terem em algum lugar, deixa visível qual que é o seu propósito, qual que é o sentimento que o seu propósito te suscita, para que toda vez que você entrar na dúvida, você consiga enxergar e olhar o que você mesmo pensou, o que você mesmo escreveu para você, para que você tenha acessível aquilo que te motiva, né? E essa motivação que você mesmo vai construir. Então, eu, quando eu estava no processo do vestibular, a porta do meu guarda-roupa era cheia de post-it com frases motivacionais, e eu escrevia lá: você pode, você consegue. Tem gente que gosta desse tipo de exercício, assim, né? Tipo, de autoafirmação. Tem gente que não gosta, que acha besteira. Eu gostava, então eu fazia. Eu acho que me fazia bem, assim, todos os dias abrir a porta do guarda-roupa antes de ir pro cursinho e olhar lá, tipo, ah, você é capaz, né? Olha onde você chegou, olha tudo que você tá fazendo, tudo que você tá construindo, sabe?
Aqui, na verdade, era mais para acabei antecipando que era para a gente comparar as 2 respostas, né, o que vocês escreveram do propósito antes de estar conectado com as emoções, para a gente ver a diferença sobre a importância dos sentimentos. E eu queria passar um vídeo para vocês, que é um vídeo que eu passava para o pessoal lá no cursinho também, um vídeo que eu gosto bastante, e a primeira vez que eu vi eu chorei. Vamos ver se eu ixi, será que eu consigo passar para vocês? Não sei se vai sair o áudio, né. Podemos Como tentar, será que doutora. Se você quiser abrir, a gente te dá um feedback se vai sair o áudio. aí eu vou ter que espera aí, eu vou ter que compartilhar outra tela. Espera aí. Espera aí. Vamos ver se vai sair o áudio aí para vocês. Sai o áudio? Sim, sim, dá para ouvir. Sim? Ótimo, então eu vou colocar de novo. Vamos lá. I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream. That dream that you're holding in your mind, that it's possible. That some of you already know that it's hard. It's not easy. It's hard changing your life. That in the process of working on your dreams, you are going to incur a lot of disappointment, a lot of failure, a lot of pain. There are moments when you're going to doubt yourself and say, God, why is this happening to me? I'm just trying to take care of my children and my mother. I'm not trying to steal or rob from anybody. Why did this have to happen to me? For those of you that have experienced some hardships, don't give up on your dream. There are rough times are going to come, but they have not come to stay. They have come to pass. Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, God-like feature that only the special among us will ever taste. You know, it's something that truly exists in all of us. It's very important for you to believe that you are the one. Most people, they raise a family, they earn a living, and then they die. They stop growing, they stop working on themselves, they stop stretching, they stop pushing themselves. That a lot of people like to complain, but they don't want to do anything about their situation. And most people don't work on their dreams. Why? One is because of fear. The fear of failure. What if things don't work out? And the fear of success. What if they do and I can't handle it? These are not risk takers. You spend so much time with other people. You spend so much time trying to get people to like you. You know other people more than you know yourself. You studied them. You know about them. You want to hang out like them. You want to be just like them. And you know what? You've invested so much time in them, you don't know who you are. I challenge you to spend time by yourself. It's necessary that you get the losers out of your life if you want to live your dream. But people who are running toward their dreams, life has a special kind of meaning. When you become the right person, what you do is you start separating yourself from other people. You begin to have a certain uniqueness. As long as you following other people, as long as you being a copycat, you will never ever be the best copycat in the world. But you will be the best you could be. I'm challenging you to define your value. That everybody won't see it, that everybody won't join you, that everybody won't have the vision. It's necessary to know that you are an uncommon breed. It's necessary that you align yourself with people and attract people into your business who are hungry, people who are unstoppable and unreasonable, people who are refusing to leave life just as it is and who want more. The people that are living their dream of finding winners to attach themselves to. The people that are living their dreams are the people that know that if it's going to happen, it's up to them.
if you want to be more successful, if you want to have and do stuff you ain't never done before, number two, I'm asking you to invest in you. To invest in you. Someone's opinion of you does not have to become your reality. That you don't have to go through life being a victim. And even though you face disappointments, you have to know within yourself that I can do this. Even if no one else sees it for me, I must see it for myself. This is what I believe, and I'm willing to die for it. Period. No matter how bad it is or how bad it gets, I'm going to make it. I want to represent an idea. I want to represent possibilities. And some of you right now, you want to be, you know what I'm saying, you want to go to the next level. I want to counsel, you know, I want to be an engineer. I want to be a doctor. Listen to me. You can't get to that level. You can't get to the level economically where you want to be until you start investing in your mind. You're not reading books. I'm challenging y'all to go to conferences. I dare you to invest time. I dare you to be alone. I dare you to spend an hour getting to know yourself. When you become who you are, when you become the person that you were created to be, designed to be who you were designed to be, when you become an individual, what you do is you take yourself and you start separating yourself from other people. I challenge you to get to a place where people don't like you, it don't even bother you no more. Why? Because you're not concerned with trying to make them happy, because you're trying to blow up. You're trying to get to the next level. I need you to invest in your mind. Invest in your mind. If you still talk about your dream, if you still talk about your goal, but you have not done anything, just take the first step. That you can make your parents proud, you can make your school proud, you can touch millions of people's lives, and the world will never be the same again because you came this way. Don't let nobody steal your dream. After we face a rejection and a no, or we have a meeting and no one shows up, or somebody say, you can count on me, and they don't come through. What if we have that kind of attitude? The car's repossessed. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. You can live your dream. I don't know what that dream is that you have. E aí, vocês estão aí? Vocês ficaram impactados? Porque eu, Ave Maria, eu gosto muito desse vídeo, gente. Eu realmente, assim, eu acho muito emocionante. Não sei se é por causa das imagens, da música ou das frases. Eu realmente, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu lembro que, tipo, eu chorava, assim, de... É isso, você pode viver o seu sonho. Você pode, eu posso. Nós podemos. Aliás, a gente merece viver os nossos sonhos, a gente merece ser quem a gente quer ser, né? Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Peraí. Vocês já tinham visto esse vídeo? Alguém já tinha visto? Já conhecia? Se vocês quiserem, depois eu deixo o link para vocês aqui. Deixa eu copiar aqui o Eu nunca tinha endereço. visto, mas um companheiro comentou que foi postado há mais ou menos 10 anos e continua sendo um vídeo muito, muito atual, né? Pois é, muito, assim. Eu vi, acho que tem uns 8 anos também, assim, já faz bastante tempo. Deixei aí para vocês, caso vocês queiram reassistir, ou quando vocês se sentirem desmotivados, assistam. A gente precisa se preencher daquilo que realmente faz sentido, né? Aquilo que preenche a nossa existência, né? Vamos respirar fundo, vamos continuar, porque agora a gente vai falar da parte difícil, dos desafios que estão relacionados com a revalidação do diploma, que vocês sabem muito melhor do que eu, porque vocês estão vivenciando isso agora, né? E quem, inclusive o pessoal do Pense e Revalida, que já passou por isso, sabe muito bem como é difícil a gente se adequar a uma prova que, na grande maioria das vezes, é mal feita, que não cobra os conhecimentos da forma como deveria, que é sempre cheia de erros, né, de coisas a serem questionadas e contestadas. E aí a gente para pensar assim, poxa vida, eu vou resumir
a minha vida, a minha felicidade, a minha realização profissional a uma prova de, né, uma prova ruim. É justo isso? Não é justo, mas é o que a gente tem, é o que infelizmente existe hoje, né. Assim como aqui no Brasil também os vestibulares são super injustos e acabam deixando de fora muita gente que, tem muito potencial para ser um bom profissional, para trabalhar bem. Tem um exemplo que eu gosto de dar também, que era de uma colega minha da minha sala, da minha turma, ela era cotista, então ela entrou, acho que foi na 12ª chamada, por cotas de escola pública, né, lá na medicina, e ela a classificação geral dela tinha sido tipo 1.500, alguma coisa assim, tipo, tinha sido bem distante, porque era cotas, né, a classificação geral, né. E eu lembro que quando ela entrou, foi um burburinho, todo mundo falando assim: "Nossa, que absurdo, ela não foi bem classificada, não ficou entre os melhores e foi aprovada, não vai durar um dia na medicina essa menina". Gente, ela era a melhor aluna da turma, tinha as melhores notas em todas as provas, não era uma prova, não eram 2, eram todas as provas. Ela era a melhor aluna disparado. Hoje ela tá terminando residência de cirurgia pediátrica, ela fez cirurgia geral, agora ela tá se especializando em cirurgia pediátrica, e a menina era um gênio. Só que quando ela prestou o vestibular, ela ficou muito nervosa, teve um desempenho ruim na prova, mas, cara, como que o vestibular determina uma coisa, né, sendo que na prática, na realidade do dia a dia, ela era outra coisa. Então, se ela tivesse se conformado com a classificação dela no vestibular, o que aquela prova estava falando para ela, ela teria se limitado bastante, né, talvez ela nem fosse quem ela é hoje. E juro, gente, parece zoeira, mas não é zoeira, é a pura verdade, ela era a melhor aluna da sala, ela tinha as melhores notas nas provas, sem brincadeira. Mas infelizmente para a gente ser aprovado, para a gente passar nessas provas e ser quem a gente quer ser, a gente precisa se adequar. E aí se adequar a isso é entender um pouquinho sobre a legislação, sobre como que funciona a revalidação do diploma, quais são as regras que estão envolvidas nisso. A gente precisa conhecer a prova, né, as provas, a prova teórica, a prova prática. A gente precisa treinar, conhecimento, exercitar os conhecimentos para que você consiga atingir atingir aquilo que a prova, né, que a prova exige para que você seja aprovado. Precisa saber qual que é a documentação que está relacionada com a questão da revalidação, precisa estar preparado financeiramente, porque pelo que eu pesquisei, não é barato, né, gente? Vocês sabem mais do que do que eu, mas eu quase caí para trás com o preço da prova. Então tem tudo isso, né, e aí não é barato, eu vi, acho que é uns 4.000 e pouco, né. Chocante, assim, é bizarro, Jussara. Eu fiquei de cara também. E a gente precisa estar preparado para isso. Só que tudo isso, né, entender sobre legislação, saber sobre a prova, saber sobre documentação, saber do custo financeiro, tudo isso espera aí, deixa eu mudar aqui. Tudo isso, mais desafios que eu coloquei aí, né, não bastam só esses aqui, legislação, prova, documentação, custo financeiro, tem a questão da barreira linguística e cultural, então traduzir documentação, toda essa complexidade que envolve o processo de revalidação, que acaba desencadeando muita pressão emocional e pressão psicológica e, às vezes, dificuldade para lidar com tudo isso. É muita pressão, é muita responsabilidade, mas, existem caminhos a serem percorridos e existem, opções de compartilhamento de fardos, sabe, a gente não precisa carregar o peso todo sozinho. Então se a gente tem uma boa rede de apoio, uma família que apoia, um companheiro, um parceiro, uma parceira, ou um amigo, uma amiga, compartilhem sobre isso, né, falem sobre essa pressão emocional, essa pressão psicológica, para que isso depois não vire um problema de saúde para vocês também.
né? Nós, enquanto profissionais de saúde, tem uma outra apresentação que eu faço também, que eu falo sobre a saúde mental do profissional da saúde. Assim, os dados estatísticos são estarrecedores, quando a gente vai olhar que os médicos têm maior taxa de depressão, maior taxa de suicídio por conta da pressão da responsabilidade da profissão. Então, se a gente não tiver com a cabeça boa, a gente não vai conseguir cuidar de ninguém. Coloquem isso na cabeça de vocês. A gente precisa estar com a cabeça no lugar. A gente precisa conseguir lidar com os nossos problemas emocionais para que depois a gente consiga lidar com os outros. É bem a lógica da máscara de oxigênio no avião. Caiu a máscara de oxigênio, coloque em você primeiro, depois você coloca no outro. Então, primeiro você se cuida, né? Primeiro você olha para dentro, e depois você olha para o lado, tá? Voltando um pouquinho na questão da motivação, a definição do que é motivação é um conjunto de razão, interesse, necessidade e desejo que impulsiona uma pessoa a agir ou buscar alcançar determinado objetivo, né? É isso que eu gostaria que vocês fizessem, que vocês buscassem qual que é o conjunto de razões e interesses que motivam, que fazem vocês andarem para frente, para que esses desafios aqui de trás sejam só parte do processo, que eles não sejam o ponto central, o foco desse processo todo tem que ser na motivação, tem que ser na construção desse sonho, né? E aí, cria uma rotina de motivação, já que essa motivação tem que ser construída de dentro para fora, cria uma rotina de estudos, tenha a sua rotina bem estabelecida, que às vezes vai ser difícil de conciliar, porque eu sei que tem revalidando que já trabalha, mas precisa conciliar com os estudos para a prova, né? Tem revalidando que provavelmente faz mais médicos, mas também estuda para passar no revalida. Então, e é uma rotina complicada, é uma rotina difícil, mas que você vai executar por um período de tempo, por um curto período de tempo. Se você se dedicar, se você conseguir fazer o que precisa ser feito, a receita de bolo, que não é bem uma receita, porque não existe uma receita de bolo, se fosse simples de falar, olha, é só colocar 2 colheres de farinha, duas colheres de fermento, açúcar e pronto, a hora que terminar 40 minutos no forno, você tem o seu diploma revalidado, seria muito mais fácil, né? Não existe uma receita de bolo, mas existe um script, digamos assim, né? Coisas que você pode fazer que vão facilitar esse seu caminho, como ter uma rotina de estudos, como saber qual é o desempenho que você precisa ter, qual é o desempenho que você está tendo agora e o desempenho que você precisa executar, né? Qual que é o rendimento que você está tendo agora nas provas e o que você precisa ter. Esse é um papel extremamente importante da rotina dos estudos, que eu acho que faz toda a diferença, é você saber em que pé você está, qual que é o seu diagnóstico acadêmico atual. Então, hoje eu presto a prova e eu faço 50% da prova. Mas para eu passar, eu preciso fazer, sei lá, 80% da prova. Então a gente precisa conquistar esses 30% aí. E aí, onde que a gente vai conquistar? Onde você está errando, né? Onde não está indo bem. Para que esses 30% vire a chave que vai te levar para a sua aprovação, para o seu sucesso, tá? Todo esse processo, eu coloquei essa foto aqui, foi uma foto que eu vi uma vez quando eu estava no cursinho, que era a professora de redação colocou essa foto, projetou essa foto e falou, tipo, se vocês pudessem escrever um título para essa foto, que título vocês dariam? E aí, enfim, cada pessoa falou uma coisa, né? E no final das contas a gente chegou na definição comum de que essa imagem aqui, ela é a representação da resiliência. Ela é a nossa representação. É a representação de quem cresce, de quem floresce, mesmo num terreno árido, que rompe as barreiras do concreto, porque isso aqui é concreto, ó. Isso aqui não é terra, né? Isso aqui não é um terreno fértil. E ainda assim a gente tem uma planta verde, porque ela achou aqui no fundo algum substrato orgânico que permitiu com que ela crescesse.
Então, ela foi resiliente, né? Resiliência é isso. É a gente, mesmo diante dessas adversidades, da dificuldade de conciliação da rotina de trabalho, estudo, cuidado da casa, enfim, conciliar o fato de talvez não estar morando no Brasil, de estar morando fora, de aprender medicina num outro idioma, e agora ter que readequar isso para o português de novo, né? Readequar questões epidemiológicas para o português, lembrar as diferenças, a gente sabe de epidemiologia é isso, né? A diferença regional da onde a gente está, então quais são as doenças mais prevalentes no Brasil, qual que é a diferença, né? Às vezes tem protocolos que talvez sejam diferentes daqui e lá, questões de saúde pública, enfim. Se vocês quiserem, imprimam essa foto para ficar no lugar onde vocês enxergam, para vocês lembrarem que vocês são essa plantinha verde aqui agora. Vocês estão sendo resilientes na construção do sonho de vocês. Estabeleça metas alcançáveis, metas realistas e alcançáveis. Isso faz todo sentido. Se você coloca na sua cabeça assim, tipo, a minha meta é passar no Revalida. Tá, mas vamos desmembrar essa meta? Porque passar no Revalida é muito vago. Passar no Revalida envolve várias coisas, envolve um processo, envolve estudar a teoria, fazer uma prova teórica, ser aprovado na prova teórica, depois estudar a prova prática, ser aprovado na prova prática. Então, vamos colocar assim, a minha meta é melhorar meu rendimento em 20% em 2 meses. E aí você mede, você usa o seu termômetro, que é a sua execução de provas. Então, faça a prova, veja quanto você está tirando e veja quanto você quer melhorar. Se você está acertando 50% da prova agora, também não me vai falar que quer acertar 100% daqui 2 meses, porque isso não vai rolar. A gente precisa ter metas realistas e alcançáveis. Então, é ter pé no chão. Eu quero acertar mais 10 questões em tanto tempo, tá? Porque lembrando daquele processo, daquela caminhada, daquela escalada. Porque é assim que você desenvolve um plano de estudos que seja eficaz, né? Não é através de vozes da nossa cabeça, né? Não é, eu vou estudar o que eu acho que eu tenho que estudar. Não, você precisa ter um direcionamento, precisa ter um caminho para seguir, para que essas metas pequenas sejam alcançáveis. São as metas pequenas que, no final das contas, viram a metona, né? Tem meta, metinha e metão. Então, a gente tem que ter as metinhas pequenas, que vai dar, né, que vai formar a meta maior, que vai dar a meta final das contas, que vai ser a aprovação. Tenha uma rede de apoio, como eu falei para vocês, seja amigo, companheiro, companheira, família, colegas, ou alguém que você segue nas redes sociais que te traz esse suporte. Tenha isso, porque isso nos fortalece. Nós somos seres para viver em sociedade, para viver em comunidade. É isso que nos fortalece, tá? Tenha estratégias para lidar com estresse e ansiedade. Lembra de cuidar da sua saúde mental sempre, todos os dias que você puder, tá? Lembra de olhar para dentro, para depois olhar para fora, para depois olhar para o outro. Se a gente não tiver com a cabeça boa, a gente não consegue percorrer esse percurso, a gente não consegue fazer esse percurso. Faça um mapa mental, isso eu gosto demais, gente. Eu acabei aqui, acabou que aqui eu esqueci de mudar. Esse é uma figura, é um print que eu tenho no meu e-book. Eu escrevi um e-book que fala sobre dicas, né, para quem quer passar no vestibular de medicina. E aí eu tirei o print do meu e-book e esqueci de colocar aqui. E aí saiu como vestibular de medicina, mas serve para vocês, que é hoje, aqui onde nós estamos e aqui onde a gente quer chegar. Essa é uma estratégia motivacional chamada roadmap, né, que é um mapa mental, onde você traça o seu percurso partindo da data futura para o dia de hoje. Então, quando que sai o resultado do Revalida? Essa informação eu não vou ter, mas aí vocês colocam a data, sai no dia tal. Ou a data da prova é no dia tal. E aí você vai traçando as coisas que vão acontecendo antes. Então, aqui é a data da prova,
aqui é a data da inscrição, aqui é a divulgação do edital, aqui é outra prova, aqui é um simulado que você vai fazer, aqui é um curso que você vai começar a fazer e aqui é a data de hoje. Porque aí você sabe qual que é o caminho que você precisa percorrer para chegar lá onde você quer. E aí você dá meio que uma como é que fala? Você consegue ter uma previsão dos obstáculos que você vai ter e vai se preparando para isso. Então, hoje eu vou focar aqui no início do curso e eu vou me preparar para isso. Daqui até o meio do ano, eu preciso melhorar X% lá da minha porcentagem de acerto nas provas. Faça esse roadmap e coloque num local visível. Vai lá na porta do guarda-roupa, lá onde você vai colocar. A gente vai colocar a foto da plantinha verde no concreto. Vamos colocar o roadmap e vamos colocar os sentimentos que estão relacionados com o seu propósito de vida. Bota lá na porta do guarda-roupa ou na porta do armário do banheiro, em algum lugar que seja visível, que você consiga revisitar, tá? E revisite sempre que possível, sempre que desanimar, sempre que sentir que está naquele caminho, que está no baixo daquele caminho, que precisa de ajuda. Olhe tudo que você está fazendo, tudo que você está construindo, tá? Lembra de ter equilíbrio em relação ao seu trabalho, à sua vida pessoal. Tenha momentos de lazer, tenha momentos de compartilhamento. Não percorra esse caminho todo sozinho, porque não precisa ser sozinho. Lembra de fazer atividade física. Atividade física é extremamente importante nesse processo também. Eu costumo falar muito para os meus pacientes que para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa de um tripé, né? Que é atividade física, uma alimentação saudável e uma boa noite de sono. Sem esse tripé, a gente não para em pé. Não tem jeito. Né? A gente capenga, fica pendendo para um lado ou para o outro. Se uma coisa tá boa e a outra não, a gente fica ali tentando se equilibrar. Mas é importante que a gente tenha isso como a nossa estrutura fundamental, que seja a base para a gente existir, para a gente ser, para a gente crescer, para a gente conquistar os nossos sonhos. E aí, nesse processo, além da questão da saúde física, da saúde mental, faça momentos de relaxamento, tenha momentos de relaxamento, momentos de meditação, isso ajuda muito no controle da ansiedade, na diminuição das taxas de cortisol, vocês sabem disso também. Lembra de todo o percurso que foi percorrido até aqui, tudo que vocês construíram, quem vocês são, a história que vocês estão construindo, tudo que vocês vão contar, né, para as outras pessoas, e vai falar assim, caramba, olha, eu fiz medicina em outro idioma, eu revalidei meu diploma para trabalhar no meu país, agora eu tô aqui trabalhando, tô dando cor aqui também para ser quem eu quero ser, sabe? Isso aqui vai preencher a existência de vocês, né? Todo esse percurso que vocês estão fazendo, tá? Aqui eu lembrei de trocar. Essa imagem aqui também é do meu e-book, e retomando um pouquinho sobre o que a gente acha que né, passar na prova, que é aquele processo linear, que não é, só para a gente relembrar como ele realmente é. Então, é estudar, fazer simulado, descansar, revisar matéria, estudar com motivação e sem motivação, tá? Isso é extremamente importante. Tem dias que você não vai estar motivado e tudo bem, faz parte desse processo também. O que a gente precisa ter é disciplina para a gente conseguir sair daqui e chegar aqui onde a gente quer, onde a gente deseja, onde a gente sonha, tá? É isso, o futuro é criado a partir do que você faz hoje, não amanhã. Então, vamos focar no que a gente tem hoje, no que a gente precisa fazer hoje, no que a gente quer construir hoje, tá bom? Porque aí amanhã a gente vai ser quem a gente quer ser, sendo quem a gente é hoje, tá bom? É isso, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Como eu já falei, meu nome é Thaís Albuquerque, esse aqui é meu Instagram, caso vocês não me sigam lá também nas redes sociais, Instagram, TikTok, é o tá.is.albuquerque. Aqui eu coloquei uma frase, que é uma frase que me marca muito, assim, que resume muito
Tudo que eu vivi, tudo que eu construí, o Skinner, ele é o pai da psicologia comportamental, e eu li um texto dele lá no meu primeiro ano da psicologia, e essa frase ficou ecoando muito em mim, dentro, assim, da minha alma, por muito tempo, até hoje, que eu gosto muito, que é: não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar novamente. Não aceite verdade eterna. Experimente. É isso, estejam abertos às oportunidades na vida de vocês. Construam muitos sonhos e ajudem tantos quanto vocês puderem, tá bom? É isso, obrigada. Agora eu queria abrir para vocês falarem se vocês têm dúvidas, o que vocês acharam, como que tá essa construção do sonho de vocês. Quero que vocês contem para mim também como que é esse processo. Sei que o pessoal é tímido, Thaís, então eu vou fazer a primeira pergunta e depois o pessoal continua. Inclusive, é uma pergunta que eu acho que a maioria tem essa dúvida, que é: você, Thaís, você teve insegurança quando você começou a trabalhar, né, os seus primeiros meses de trabalho? Você sentiu medo dessa nova fase da sua vida? Porque uma coisa é a gente estar na faculdade, lá no internato, como preceptor, que vai avalar todas as nossas condutas, e outra coisa é você, médica, colocar o carimbo numa folhinha, entregar para o paciente e ser responsável por aquele ato que você está tendo. Então, assim, queria saber se você também passou por essa insegurança, que eu imagino que todos nós vamos passar, e se você tem alguma dica como a gente pode lidar com essa insegurança, com esse medo de começar algo novo. Se eu te falar que eu tenho medo até hoje, você acredita? São 3 anos já trabalhando, e todo dia tem um desafio novo pela frente. Eu acho que esse medo nunca passa, sabe? Ele ameniza, mas e eu acho ótimo isso. Eu falo que bom, porque o meu medo, ele protege os meus pacientes e ele me protege também. Porque o meu medo faz eu ter responsabilidade pelos meus atos e pelo meu cuidado. Então, acho que se eu chegar no momento de eu falar, tipo, ai, tô nem aí eu largo a profissão, entendeu? Aí significa que perdeu o sentido realmente, sabe? No começo, óbvio, eu era muito mais insegura. Eu saí da faculdade, eu não sabia prescrever antipertensivo direito. Eu sabia lá quais eram, mas eu não sabia qual posologia, qual esquema utilizar primeiro. E realmente, quando você está no internato, na residência, você tem ali alguém que pega na sua mão, que fala como você tem que fazer. Mas quando você vai para a prática mesmo no dia a dia, é você que tem que quebrar a cabeça ali. Então, é um percurso mais difícil, né? Mas eu não acho que ele seja impossível. Então, se apropriar desse medo faz você querer melhorar também constantemente. Então, querer pesquisar, querer ler, querer discutir com outras pessoas. E isso é muito bacana, assim. Geralmente, não sei se eu tive sorte, mas eu tive sorte realmente de ter colegas lá que estavam super abertos a discutir, e eu não tinha medo de perguntar, como eu não tenho até hoje. Hoje eu tenho 3 anos de formada, estou atendendo agora lá na UBS, que está o caos de dengue, né? O negócio está terrível aqui, e às vezes eu fico na dúvida se eu devo pedir o teste rápido ou não por causa dos sintomas. Assim, eu não tenho medo de pedir opinião de um colega, sabe? De falar assim, fulano, a paciente está com um dia só de sintoma, está só com tal sintoma, o que você acha? Peço o teste ou não? Isso é importante, isso é rico, isso é construtivo. Isso a gente precisa fazer. Ser já um ponto para trabalhar essa insegurança, né? Você tem uma rede de apoio, né? Pessoas a quem consultar, né? A quem conversar, trocar uma experiência. Com certeza, a rede de apoio é extremamente importante, né? A todo momento, assim, qualquer momento da nossa vida, nesse processo de estudos, nesse processo de lapidação do profissional, né? Eu vejo muito isso, assim. E eu não tenho medo de consultar aplicativo também na frente dos pacientes, entendeu? Assim, às vezes eu falo, olha, fulano, paciente, eu vou confirmar a dose desse remédio para não correr o risco de te passar errado.
Eu falo, esse é o meu perfil. Tem médico que não fala, que quer, né, bancar aquilo de, eu sei tudo. Eu não, eu assumo quando eu não sei, eu falo, olha, sinceramente, não sei. Eu falo, não sei, mas eu vou pesquisar. Não sei, mas eu vou discutir com um colega. Isso é muito bacana, porque quando você faz isso, o paciente se sente considerado mesmo, sabe? Eu lembro de um paciente que eu tinha, que era bem no começo, que era um paciente renal crônico. Ele era, renal, acho que estágio 3 ou 4, e eu tava com dificuldade, ele tinha diabetes, tinha pressão alta, e eu tava com dificuldade para manejar todos os remédios, e aí eu falei, olha, eu vou conversar com o meu professor de nefrologia, porque eu tinha um contato dele, né? Eu vou conversar e eu vou te dar uma devolutiva. Agora eu não vou te dar nenhuma resposta, mas eu vou discutir o seu caso com o meu professor, depois eu te dou a devolutiva. Nossa, o paciente achou aquilo incrível. Ele falou assim: caramba, nunca ninguém realmente quis olhar para mim e para o meu caso desse jeito. Ele estava acostumado com o pessoal indo lá renovar receita, né? Então é esse olhar, acho que de cuidado, assim, de responsabilidade e de humildade também, né? De tipo de falar, olha, isso aqui eu não sei, mas eu vou melhorar, isso aqui eu não sei, mas eu vou aprender para te ajudar. Eu vou confirmar a dose para não comer bola. Não tenha medo de checar, gente, de verdade, é muito melhor você checar no aplicativo, dosagem, posologia, do que você realmente comer bola, passar uma dosagem errada. E a gente que trabalha na atenção primária, a gente tem que lidar com criança, né, com adulto, então tem que lembrar que a dose para criança é diferente, que tem que levar em consideração o peso, né? Tudo isso é importante. Mas essa insegurança que vai moldar também a sua capacidade de exercitar a sua profissão, sabe? E se um dia vocês acharem que não tem mais medo, aí eu acho que é melhor mudar de profissão mesmo. E medicina é sempre um desafio. Sempre um desafio. E que bom, acho que é por isso que a gente gosta também, né? Por isso que a gente... buscando conhecimento. A gente escolheu provavelmente por conta desses desafios também, porque se fosse para fazer sempre a mesma coisa, a gente, sei lá, ia trabalhar com um computador, não sei. Bom, pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário, contar alguma experiência, algo que fez sentido para vocês de toda a conversa? Pode abrir o microfone e falar, quem quiser. Conta você, Tony, como é que foi seu processo do Revalida? Meu processo começou em 2022, né? Eu fiz a primeira etapa, aprovei a primeira etapa, depois fiz a segunda fase, né? E não aprovei. Então foi assim um caos, né? A gente desaba, começa a duvidar de tudo, a querer desistir da medicina, a querer fazer outras coisas. Eu, por exemplo, eu tenho outra graduação, né? Eu sou fisioterapeuta. Foi até uma coisa que fez muito sentido para mim do que você falou da sua trajetória. Porque eu fiz uma graduação primeiro de fisioterapia. Comecei com 18 anos, terminei com 22, comecei a trabalhar, fiz uma pós-graduação e depois decidi também sentir que não era aquilo que me completava, sentia que faltava alguma coisa e decidi fazer medicina. Quando eu tomei essa decisão, foi muito difícil, porque eu comecei com 26 anos de idade. Então, na minha cabeça, eu ia formar muito velho. Eu ia formar, né, e formei com 32 anos de idade. Hoje eu tenho 34. Então, eu pensava, nossa, mas eu vou formar com 32 anos de idade, depois vou ter que fazer o revalida, talvez eu não vou aprovar de primeira, realmente não aprovei, né? Então vai mais um tempo. Depois, vou fazer residência, vai mais 2, 3, 4 anos. E quando finalmente eu vou começar a trabalhar? Então eu estava sempre com essa dúvida, essa insegurança, se era uma coisa que valia a pena ou não. E ao longo do curso eu fui pensando, nossa, mas eu vejo aí médicos trabalhando com 80 anos de idade, né? Médicos bem velhinhos que a gente vê, né, em consultório trabalhando. Aí eu comecei a pensar, não, mas se eu começar a trabalhar com 40 anos que seja, com 50 anos, eu ainda vou poder exercer a medicina. Não é uma coisa que vai me limitar a idade. Então, ao longo do curso, eu
fui trabalhando isso na minha cabeça, que idade não era um fator que ia me limitar. Eu imagino que muitas pessoas começam medicina depois dos 30, depois dos 40, né? Eu conheci pessoas aqui em Rosário, na Argentina, que foi onde eu formei, que começaram com 48, 50 anos de idade, né? Então, se a gente se comparar, por um lado pode ser ruim, mas por outro lado também pode ser bom. Eu pensei, nossa, eu vou formar com 32 e estou reclamando. Mas tem gente que está começando com 45 anos de idade, vai formar com 50, 52. Todo esse processo me deixou mais tranquilo, né, para realmente seguir o curso de medicina. Aí depois veio a outra batalha, né, a revalida. Fiz a primeira etapa, aprovei, fiz a segunda, não aprovei, e tive que repetir. Passei por esse processo, né, de angústia, de ter que começar tudo de novo. Fiz a prova, né, mais uma vez, e consegui aprovar. Então, esse mais ou menos foi a minha história, que eu me identifiquei um pouco com a sua, né, de ter feito uma primeira graduação, senti que não era aquilo, depois realmente buscar algo que fizesse mais sentido. E a questão também da idade, né, de formar, que eu me identifiquei bastante, né, a forma como você contou a sua experiência. A gente tem muito preconceito ainda também com essa questão da idade, né? Na época que eu decidi voltar para o cursinho, que foi em 2014, eu achava que eu era um patinho fora da lagoa, assim, eu achava. E na época a gente não tinha acesso às redes sociais como a gente tem hoje, então não tinha gente no Instagram falando sobre transição de carreira, né? Tanto que eu comecei a escrever um blog na época que chamava Vida Medicina, que era justamente para falar sobre essa angústia de fazer transição de carreira, sem certeza de querer fazer medicina e não saber se você vai conseguir, porque é isso, é difícil. É difícil para quem faz aqui no Brasil, é difícil para quem para fora, e é permeado de incerteza. Você fala, puxa, eu quero tanto isso, eu quero muito fazer isso, mas é tão difícil de conseguir, né? E uma coisa que me falaram uma vez naquela época foi que fez muito sentido para mim é que o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Então, que bom se você estiver no caminho daquilo que te faz feliz. Então, independente se você vai se formar com 30, com 40, com 50, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, que seja 40 fazendo medicina, que seja 50 fazendo medicina. Então, independente da fase, né, da época que você esteja vivendo, de quantos anos você tenha, acho que o que conta mesmo é essa sensação de satisfação e de realização profissional, né? E justamente quando eu decidi começar, né, 26 anos de idade, 27, eu pensei, nossa, se eu tivesse começado com 18 anos de idade, quando eu comecei fisioterapia, que bom seria, eu teria formado com 24 anos de idade. Mas aí eu pensava, será que se eu tivesse começado medicina com 18 anos, eu teria a maturidade que eu tenho hoje? E aí Exatamente, eu penso a mesma coisa. eu lembrei justamente daquele slide que você mostrou, né, de todo o processo que a gente passa, né, até chegar num certo ponto. Hoje, na medicina, eu me sinto muito mais seguro do que se eu tivesse começado com 18 anos, né, acabado de sair da escola, né, e já entrado num curso de medicina. Não que seja superior a outros cursos, né, mas o que eu quis dizer é o seguinte, eu passei por um processo até chegar em um nível de maturidade, né, para cursar realmente medicina de uma forma boa, vamos dizer assim. Eu concordo plenamente. Isso já passou pela minha cabeça várias vezes também, nossa, se eu tivesse tentado mais um ano, quando eu estava lá com 4 anos de cursinho, eu já teria entrado, hoje eu teria feito, né, a gente cria 1000 coisas na nossa cabeça, mas o que conta, o que importa mesmo é o que a gente tem hoje e o que a gente está construindo hoje. Então, assim, hoje você está com quantos anos? 34. Tá com 34 e tá fazendo o que você quer, eu tô com 37, tô fazendo o que eu quero. E é isso, é esse processo mesmo que fez a gente ser quem a gente é hoje, né? Exatamente. Toda bagagem de conhecimento, em algum momento, ela vai servir, né? Experiência prática, experiência teórica. Exatamente. E aí, hoje você tá onde? Tá aqui no Brasil? Não, eu tô na Argentina ainda. Já tem um processo de educação todo pronto, mas eu continuo aqui ainda. É mesmo? Sim. Mas tá trabalhando aí?
Sim, eu trabalho aqui, nos próximos meses eu volto definitivo para o Brasil. E aí você é da onde aqui no Brasil? Eu sou de Minas Gerais. Ah, ó, meu marido é mineiro. Uma Itaúna, que é 80 quilômetros de Belo Horizonte. Sim, terra boa demais, sou. Sim, terra boa. É isso aí. Bom, pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se ninguém tiver nada mais para perguntar, a gente termina por aqui, né, doutora Thaís? Uhum. O Camilo deixou uma mensagem aqui, ó, que gostou muito da apresentação, que é um processo difícil, precisa de resiliência. Isso aí, gente, nós somos resilientes, de verdade. Acreditem no potencial de vocês, tá bom? Não desistam. Lembre das coisas que eu falei, por favor, façam a portinha do guarda-roupa com as coisas motivacionais, que isso vai ajudar muito, de verdade. Bom, Thaís, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela conversa. Tenho certeza que fez sentido para muitos de nós. Para mim fez muito sentido toda essa conversa, porque fez como uma retrospectiva de tudo que eu passei. Eu imagino que tem feito sentido também para muitos de nós. Muito obrigado. Para mim também continua fazendo muito sentido, porque quando eu falo sobre tudo isso, eu relembro também tudo que eu passei.